So the global economy is becoming a place where women are more successful than men, believe it or not. Ela fala que hoje na economia global, né, as mulheres têm mais sucesso que os homens, né? E isso me deixa muito curiosa para saber de onde é que ela tirou esse dado, porque se você olhar os grandes chefes das grandes empresas, né, os caras que tomam as decisões, os boards, né, os conselhos das grandes empresas, você não encontra mulheres. Tem um professor francês que faz um trabalho muito interessante com as trajetórias dos bancos centrais, né, com os principais bancos centrais do mundo. Então ele estuda as pessoas que tomam as decisões nesses bancos centrais, que acabam influenciando a economia do mundo inteiro, e fez um estudo também muito interessante sobre os líderes de empresas, né, a elite empresarial da Noruega, em parceria com alguns pesquisadores do país, né, da Noruega. E nesses estudos você vê que entre esses banqueiros centrais e entre essa elite empresarial, ou não há mulheres, no caso dos banqueiros centrais, ou há muito poucas mulheres, no caso da elite empresarial da Noruega, né? E a Noruega é um país que é muito conhecido porque tem políticas de igualdade de gênero que são, em grande parte, assim, muito eficazes, né? Eles têm muita creche, eles têm uma discussão muito avançada, assim, na questão de igualdade de gênero. Acaba sendo uma preocupação, muitas vezes, do governo, apesar de ter alguns problemas com a questão dos processos judiciais de estupro e crimes sexuais, tal, mas existe uma educação para a questão de gênero lá. Isso é inevitável, assim, não dá para discordar. E nesse país, a elite empresarial ainda é feita praticamente exclusivamente por homens. Quer dizer, da onde é que ela tirou esse dado de que as mulheres são mais bem-sucedidas na economia global? Eu não sei. And this economic changes are starting to rapidly affect our culture. What our romantic comedies look like, what our marriages look like, what our dating lives look like, and our new set of superheroes. For a long time, this is the image of American manhood that dominated: tough, rugged, in control of his own environment. A few years ago, the Marlboro Man was retired and replaced by this much less impressive specimen, who is a parody of American manhood. And that's what we have in our commercials today. Bom, nessa segunda parte, eu acho que o principal problema do que ela diz é que ela coloca uma visão muito economicista. Então, assim, no sentido de que ela parte do pressuposto de que se a economia muda, tudo muda, que a economia seria uma coisa que abstrata e externa à sociedade que vai ter esse impacto tão direto assim. Então, a economia mudou, as mulheres estão na economia, então isso, não sei de onde ela faz essa ponte, que isso teria feito essa imagem masculina mudar. Eu não entendo o que uma coisa tem a ver com a outra, na verdade, né? E, além de tudo, que mudança econômica é essa? Assim, as mulheres entrarem na economia, mudou tanto assim a economia? Elas continuam como na época da Revolução Industrial, que elas eram pagas muito menos que os homens nas fábricas, elas continuam sendo pagas muito menos nas fábricas e em outros lugares para exercer a mesma função. Então, o que mudou exatamente na economia? Foi o acesso das mulheres a certas carreiras, ou a exclusão das mulheres de certas carreiras também, que antes eram femininas e agora são menos feminizadas. Eu não entendo muito bem o que ela está querendo dizer com mudança na economia, né? E eu achando que as mulheres, né, vendo que as mulheres não são tão bem-sucedidas assim na economia, não consigo entender também qual a ponte, que isso tem a ver, por que as mulheres serem bem-sucedidas na economia faria a imagem dos homens mudar, assim, culturalmente. Mas enfim, ainda sobre essa mudança da imagem, tem uma coisa interessante, que é o seguinte, né? Primeiro que ela faz isso a partir de um comercial, que é o comercial do Marlboro, e não a partir de um conjunto de comerciais, que talvez fosse muito melhor para identificar essa tendência, né? Isso é uma crítica. E a outra crítica é assim, tá, se essa imagem do ideal masculino, né, dos comerciais, das propagandas, do consumo, ele mudou tanto, e o feminino? Se as mulheres estão super no poder, super bem-sucedidas, por que continuam fazendo propaganda de cerveja em que as mulheres são objetos? Por que os comerciais todos
tem um padrão de mulher que é inalcançável, que as mulheres não conseguem alcançar e sofrem por isso, e às vezes até morrem por isso. Então, assim, eu acho que o que ela fala não tem o menor sentido. Eu acho que ela tá pegando alguns dados e tirando algumas conclusões que, pra mim, não tem absolutamente nada a ver.